Enfermeira dança com um menino em cadeira de rodas e milionário revela segredo que ninguém esperava. Na pequena cidade de São Bartolomeu, um evento inesperado agitou o hospital local. A enfermeira Gabriela, conhecida por seu sorriso contagiante e coração enorme, estava tentando acalmar Lucas, um menino alegre preso a uma cadeira de rodas. Mas quem poderia imaginar que durante um dia comum de trabalho, ela acabaria dançando com ele no centro da enfermaria? O clima era de pura alegria, e todos ao redor acompanhavam a cena, encantados. Gabriela movia-se ao som de uma música suave, enquanto Lucas, com os olhos brilhando como estrelas, acompanhava cada movimento com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Os outros pacientes e enfermeiros pararam para assistir, tocados por aquele momento mágico que parecia tirar a dor e a tristeza do cotidiano. A rotina deles, porém, estava prestes a ser completamente revirada. Fernando, um milionário enigmático, entrou na vida de Lucas como um tornado inesperado. Ele atravessou a porta do hospital com um ar de autoridade, rodeado por um mistério que envolvia não apenas ele, mas toda a história da família de Lucas. E o que poderia ser apenas mais uma visita de um desconhecido, logo se transformou em uma tempestade emocional. Fernando não era apenas um visitante. Era o tio de Lucas, alguém que havia estado ausente por anos e que agora voltou, trazendo consigo segredos enterrados. Todos na enfermaria detinham uma curiosidade quase palpável. Murmúrios se espalharam. Quem é esse homem? O que ele quer aqui? Se perguntavam. Enquanto isso, Gabriela sentiu o peito apertar ao ver a expressão confusa no rosto de Lucas. Os conflitos familiares nunca eram simples e a conexão que ela havia construído com ele estava prestes a ser desafiada por antigas feridas de família. Fernando é uma figura distante, marcada pela culpa do passado e o filho que não foi. O olhar dele por trás da frieza refletia tormentos que o tornava mais humano. E como se não bastasse, a saúde de Lucas começou a piorar. A respiração dele tornava-se mais difícil, e o sorriso que antes iluminava o rosto do garoto agora era ofuscado por preocupações. Gabriela e Fernando se viam em um campo de batalha emocional, um fugindo de seus sentimentos, o outro enfrentando-os. Ambos precisavam decidir até onde iriam para proteger Lucas. Gabriela questionava sua própria capacidade de enfrentar o futuro incerto, enquanto Fernando lutava contra a culpa de um passado que havia separado a família e o feito distante do sobrinho. Naquela noite escura, em um momento de vulnerabilidade, segredos começavam a aflorar. As palavras não ditas levavam um peso imenso. Gabriela e Fernando, agora mais próximos por causa de Lucas, enfrentavam a sombra de um passado que os conectava. A tensão era palpável, como uma corda prestes a estourar, e a grande dúvida pairava no ar. O que aconteceria quando todos os segredos viessem à tona? Uma nova dança da vida e dor estava prestes a começar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Gabriela segurava a mão de Lucas, sentindo a ansiedade aumentar enquanto o olhar dele se perdia nos olhos de Fernando. E silêncio pairava pesado entre eles, como uma tempestade prestes a eclodir. O coração dela batia tão rápido que parecia que iria sair pela boca. A tensão estava no ar, densa e palpável. Fernando parecia estar prestes a falar algo, e Gabriela temia por isso. Eu preciso te contar uma coisa, Lucas. Algo que vai mudar tudo, disse Fernando, com a voz trêmula. As palavras saíram do fundo da garganta, como se ele estivesse lutando contra um turbilhão interno. Lucas olhou para ele, a curiosidade pairando em seu rosto. O ar pesava, cada respiro parecia uma eternidade. Gabriela sentiu um frio na espinha. O que Fernando poderia revelar? O que ele conhecia que poderia alterar a imagem que Lucas tinha de sua própria família? De repente, a porta do quarto se abriu abruptamente. Os olhos de todos se viraram. Uma médica entrou, seu rosto pálido e seus olhos arregalados. Desculpe interromper, mas precisamos da sua ajuda, Fernando. É uma emergência. O sotaque dela era urgente, quase frenético. Gabriela tocou um olhar com Lucas, seu coração apertado em uma sinfonia de preocupações. O que estava acontecendo? Fernando, visivelmente abalado, mordeu os lábios. O que você quer dizer com emergência? Ele se levantou, descompassado. É sobre sua irmã, a mãe de Lucas, ela respondeu, respirando ofegante. Houve um acidente. Ela não sobreviveu. As palavras da médica foram como um grito no silêncio, quebrando a calma e mergulhando todos na confusão. O mundo de Lucas desmoronou em um instante. Não pode ser, ele balbuciou, com as mãos tremendo. Gabriela puxou o menino para perto, tentando protegê-lo, mas o impacto era insuportável. Uma sombra de dor tomou conta do rosto de Fernando, e a responsabilidade que ele temia cair sobre ele agora o consumia. O que você fez? Fernando encarou a médica, a raiva transparecendo naquela expressão. Ela estava tão bem. Como isso pôde acontecer? Ela estava em um estado instável e perdeu o controle do carro. A equipe ainda está investigando. Preciso que você vá ao hospital. É preciso tomar decisões agora. Gabriela sentiu náusea subir. O que isso significava para Lucas? Havia um vazio cortante na sala, como se o peso da dor e da tristeza flutuasse no ar. Fernando estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo, e agora, com essa nova bomba, o impacto seria catastrófico. Enquanto o ambiente se tornava caótico, Lucas começou a chorar, seu pequeno corpo balançando com a dor profunda da perda. Gabriela segurou-o com firmeza, tentando ser sua âncora em meio à tormenta. E então, no centro daquela confusão toda, a médica soltou uma frase que reverberou nos corações de todos. Lucas, talvez você não saiba, mas ela não era apenas sua mãe. Ela era parte de algo muito maior, uma história que jamais foi contada. As palavras dela ecoaram, carregadas de um mistério que poderia desvendar um novo mundo de revelações. Gabriela sentiu um calafrio. O que mais estava escondido? O que mais precisava emergir daquela noite? O olhar de Fernando se apagou, e a dúvida já formava um abismo entre eles. Gabriela se sentia perdida. O chão havia sido arrancado debaixo de seus pés, e agora tudo o que ela conhecia parecia desmoronar. O que aconteceria a seguir? Quais segredos foram enterrados no passado de Lucas? O tempo parou. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? O tempo parou. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que? Gabriela olhou para Lucas, seu coração apertado
enquanto a médica falava. A tensão na sala poderia ser cortada com uma faca. Lucas tinha os olhos cheios de lágrimas e a dor estava estampada em seu pequeno rosto. Fernando parecia um fantasma, pálido, a expressão cheia de culpa e raiva. O mundo deles estava desmoronando em uma fração de segundo. Talvez você não saiba, mas ela não era apenas sua mãe. Ela era parte de algo muito maior. Uma história que jamais foi contada. As palavras da médica pairavam no ar como um mistério ainda maior, envolvendo a todos em um clima pesado. Mas antes que alguém pudesse responder ou processar a informação, uma sirene distante soou e um alvoroço começou do lado de fora. A porta do quarto se abriu de novo com um estrondo, revelando uma equipe de paramédicos em frenesi. "Precisamos do Fernando!" gritaram. Era como se uma onda de caos tivesse invadido aquele momento já tão conturbado. Fernando olhou para a médica, a confusão se transformando em determinação. Ele se virou para Lucas, os olhos intensos. "Eu vou voltar, prometo. Não se preocupe." Mas antes que ele pudesse sair, a médica se aproximou, segurando seu braço com força. "Fernando, escute. Há mais sobre sua irmã. Você precisa saber a verdade. Toda a verdade." O olhar dele encontrou o dela, e por um breve instante, a raiva e o medo se misturaram. "O que você está tentando me dizer?" Fernando exigiu, com a voz tremendo. A médica hesitou. O tempo parecia correr enquanto todos esperavam. Então, como se tudo estivesse determinado a ficar ainda mais tumultuado, um homem alto e robusto entrou no quarto, a expressão tensa e os olhos fixos. "Fernando, temos que falar." O homem tinha um ar de autoridade que imediatamente fez todos na sala se calarem. Ele era alguém do passado de Fernando. Um homem que parecia estar associado a segredos que ninguém queria tocar. "Quem é você?" perguntou Gabriela, sua voz cheia de incredulidade. Esse homem era um intruso neste momento já carregado de tensão. "Sou Victor, amigo da família. Precisamos discutir a situação de Lucas e sua mãe." Ele disse, olhando ao redor. "Não sabemos tudo o que aconteceu, mas a verdade sobre sua irmã vai muito além do que você pode imaginar. Ela não estava sozinha." "Como assim?" Fernando interpelou, sua voz quase um sussurro. A adrenalina e a confusão tomaram conta, e a sala estava cheia de um silêncio aterrorizante. O que mais poderia ser revelado? Na noite do acidente, havia alguém mais com ela, e não era um simples passeio. Ela estava envolvida em algo que pode nos afetar a todos. E Lucas? Victor hesitou, quase como se ia revelar uma bomba. Lucas não é apenas seu sobrinho. Há uma conexão que pode mudar tudo. Gabriela sentiu seu mundo tremer. O que ele estava dizendo? O que tinha a ver Lucas com tudo isso? O olhar de Lucas, agora cheio de confusão e dor, refletia a pergunta que pairava no ar. Quem ele realmente era? "Precisamos ir. Você não tem ideia do que está em jogo." Victor exclamou, sua voz carregada de urgência. "Essa não é só uma tragédia familiar. É muito mais que isso." A atmosfera na sala se tornou insuportável. As palavras pairavam, cada uma cheia de significados ocultos. O que Victor sabia? O que havia realmente acontecido naquela noite fatídica? Gabriela olhou para Lucas, seu coração afundando. Estava tudo prestes a desmoronar, e a verdade estava mais próxima de ser revelada do que nunca. Mas qual seria o impacto disso na vida deles? Enquanto Fernando e Victor debatiam, a sirene dos paramédicos soava cada vez mais próxima, como se o próprio destino estivesse a caminho. A incerteza estava no ar,
e a vida de todos estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que cada um esconderia e até onde seriam levados pelos segredos que esperavam para ser desenterrados? A noite ainda guardava muitos mistérios e, acima de tudo, a verdade ainda não havia sido revelada. O clima no quarto era insuportável. As palavras de Vítor ainda reverberavam e todos pareciam esperar uma resposta. Fernando estava paralisado, sem saber o que pensar. Lucas, com os olhos vermelhos de chorar, observava cada movimento, enquanto Gabriela segurava sua mão, tentando transmitir um pouco de força. "Por favor, diga logo o que está acontecendo!" Fernando quase gritou, a tensão exalando de seu corpo. O peso da situação o fazia sentir como se estivesse prestes a desmaiar. O homem, Victor, respirou fundo, como se estivesse carregando todos os segredos do mundo nas costas. Na noite do acidente, sua irmã, ela recebeu uma ligação antes de sair, que ela estava fugindo de algo. O que Victor disse foi como um raio que atravessou o silêncio. Gabriela sentiu um frio na espinha. Ela não estava sozinha. Havia outras pessoas envolvidas. Outras pessoas? Fernando balançou a cabeça, confuso. "Você está dizendo que... Sim, e mais. Lucas não é apenas seu sobrinho. Ele pode ter mais familiares do que você imagina." As palavras de Vítor se arrastaram como se estivessem carregadas de um peso insuportável. Os olhos de Lucas se arregalaram e você poderia ouvir um fio de ar sendo puxado nas narinas de Gabriela. As intercessões familiares poderiam ser um mar de dor. "Vítor, o que você está insinuando?" Fernando avançou um passo, sua voz mais intensa, desesperada por respostas. "Você jura que não sabia? Lucas foi adotado." A mãe de Lucas não era quem você pensava. Ela fez um acordo para que ele tivesse uma nova vida. Tem um passado que pode muito bem arruinar o futuro dele. As palavras saíam de Vítor como se fossem sacadas. Cada uma atingia profundamente. "Você está dizendo que Lucas foi adotado?" Fernando não conseguia conter a raiva. "Não pode ser! Eu sempre soube que ele era meu sobrinho." O ambiente estava prestes a explodir. Gabriela sentia adrenalina em suas veias. A indignação crescia na sala, reforçada pelo choque e pela dor. Lucas, no meio de tudo isso, parecia cada vez mais perdido. "Não é só isso," Victor prosseguiu, mas seu tom de voz mudara, agora mais grave. A mãe de Lucas estava envolvida em algo perigoso. Relacionamentos que... Uma sirene cortou a conversa estrondosamente, interrompendo a tensão. Todos se viraram para a porta, onde uma equipe médica entrava em velocidade. Fernando olhou para eles com um olho em Lucas e outro em Vítor, indeciso. Se não se apressar, pode ser tarde demais. O paramédico gritou, pegando Fernando pelo braço. Mas antes que ele pudesse sair com os médicos, algo aconteceu. A luz do teto começou a piscar e um estrondo ensurdecedor ecoou através do hospital. Todos olharam em choque e confusão. O barulho parecia um tremor e as janelas vibraram como se o próprio edifício estivesse prestes a desabar. A equipe médica se virou e a médica que havia falado anteriormente com Fernando gritou: "O que foi isso?" E então, como se o destino estivesse brincando com eles, uma explosão vinda do estacionamento ocorreu. O som foi ensurdecedor e chamas laranjas dançaram visíveis através da janela. "Não, não pode ser!" Gabriela gritou horrorizada. Fernando se virou e no instante seguinte uma sombra passou por ele. O homem forte, Victor, estava se afastando, seus olhos cheios de temor. "Eu esperava que não chegássemos a isso." "Não agora."
A confusão tomou conta. O que estava acontecendo? O que aquele homem sabia? E por que o passado de Lucas estava se revelando em um momento de explosão? A vida deles estava prestes a mudar para sempre. A verdade que pairava no ar. Os segredos não revelados. A ligação entre todos eles. Tudo estava se entrelaçando de maneira que ninguém poderia prever. Fernando, vacilando entre a dor e a urgência, olhou para Lucas, que agora tremia. Vamos, precisamos sair daqui! Mas enquanto todos corriam em direção à saída, Gabriela sentiu um nó na garganta. A conexão com Lucas agora corria mais profundo do que pensara, e ela não poderia deixar tudo aquilo para trás. O que mais havia naquela história que poderiam perder? A noite estava apenas começando, e com a verdade explodindo ao seu redor, Gabriela se perguntava: qual seria o próximo segredo a ser revelado? O clima no quarto era insuportável. As palavras de Victor ainda reverberavam, e todos pareciam esperar uma resposta. Fernando estava paralisado, sem saber o que pensar. Lucas, com os olhos vermelhos de chorar, observava cada movimento, enquanto Gabriela segurava sua mão, tentando transmitir um pouco de força. Por favor, diga logo o que está acontecendo. Fernando quase gritou, a tensão exalando de seu corpo. O peso da situação o fazia sentir como se estivesse prestes a desmaiar. O homem, Victor, respirou fundo, como se estivesse carregando todos os segredos do mundo nas costas. Na noite do acidente, sua irmã, ela recebeu uma ligação antes de sair, que ela estava fugindo de algo. O que Victor disse foi como um raio que atravessou o silêncio. Gabriela sentiu um fio na espinha. Ela não estava sozinha. Havia outras pessoas envolvidas. Outras pessoas? Fernando balançou a cabeça, confuso. Você está dizendo que? Sim, e mais. Lucas não é apenas seu sobrinho. Ele pode ter mais familiares do que. Você imagina? As palavras de Victor se arrastaram como se estivessem carregadas de um peso insuportável. Os olhos de Lucas se arregalaram e você poderia ouvir um fio de ar sendo puxado nas narinas de Gabriela. As intercessões familiares poderiam ser um mar de dor. Você jura que não sabia? Lucas foi adotado. A mãe de Lucas não era quem você pensava. Ela fez um acordo para que ele tivesse uma nova vida. Tem um passado que pode muito bem arruinar o futuro dele. As palavras saíam de Victor como se fossem facadas. Cada uma atingia profundamente. Você está dizendo que Lucas foi adotado? Fernando não conseguia conter a raiva. Não pode ser. Eu sempre soube que. Ele era meu sobrinho. O ambiente estava prestes a explodir. Gabriela sentia a adrenalina em suas veias. A indignação crescia na sala, reforçada pelo choque e pela dor. Lucas, no meio de tudo isso, parecia cada vez mais perdido. Não é só isso. Victor prosseguiu, mas seu tom de voz mudara, agora mais grave. A mãe de Lucas estava envolvida em algo perigoso, relacionamentos que... Uma sirene cortou a conversa estrondosamente, interrompendo a tensão. Todos se viraram para a porta, onde uma equipe médica entrava em velocidade. Precisamos do Fernando! Gritaram. Era como se uma onda de caos tivesse invadido aquele momento já tão conturbado. Fernando olhou para eles, com um olho em Lucas e outro em Victor, indeciso. Se não se apressar, pode ser tarde demais, o paramédico gritou, pegando Fernando pelo braço. Mas antes que ele pudesse sair com os médicos, algo aconteceu. A luz do teto começou a piscar e um estrondo ensurdecedor ecoou através do hospital. Todos olharam em choque e confusão. O barulho parecia um tremor. As janelas vibraram como se o próprio edifício estivesse prestes a desabar. A equipe médica se virou
e a médica que falara anteriormente com Fernando gritou: "O que foi isso?" E então, como se o destino estivesse brincando com eles, uma explosão vinda do estacionamento ocorreu. O som foi ensurdecedor e chamas laranjas dançaram visíveis através da janela. "Não, não pode ser!" Gabriela gritou, horrorizada. Fernando se virou e no instante seguinte uma sombra passou por ele. O homem forte, Vítor, estava se afastando, seus olhos cheios de temor. "Eu esperava que não chegássemos a isso, não agora." A confusão tomou conta. O que estava acontecendo? O que aquele homem sabia? E por que o passado de Lucas estava se revelando em um momento de explosão? De repente, uma figura conhecida emergiu das chamas. Era a mãe de Lucas. Mas como era possível? Os olhos de todos se arregalaram em choque e a sala ficou em silêncio. O que aquele milagre significava? O que ela tinha a dizer? Gabriela piscou, tentando entender a cena. "Mas você não estava," balbuciou, sem palavras. Uma mistura de alívio e confusão tomou conta dela. Lucas a olhava, a esperança brotando em seu olhar. Fernando estava atônito, a raiva se transformando em uma necessidade de respostas. "Lucas, a mãe começou a dizer, mas as chamas atrás dela pareciam ganhar força, como se quisessem consumi-la. "Eu fiz coisas pelas quais me arrependi. A vida que você conhece não é a única verdade. Preciso te contar tudo." Mas antes que pudesse terminar, o teto de gesso começou a se desintegrar, pedaços caindo. A pressão do momento era insuportável. Gabriela, Fernando e Lucas não podiam acreditar no que viam. Qual era a verdade? Quem eram eles realmente? E o que mais estava escondido sob a superfície? E, assim, com o passado irrompendo em chamas, questões não respondidas pairavam no ar. O que fariam agora que as respostas estavam mais próximas do que nunca, mas igualmente envoltas em perigo? E o que mais estava em jogo quando a verdade finalmente emergisse? As chamas atrás da mãe de Lucas começavam a crescer, enquanto os rostos se contorciam em confusão e medo. Gabriela segurou fortemente a mão de Lucas, sentindo seu coração disparar. "Mãe!" Lucas gritou, querendo acreditar que o que via era real, que a mulher à sua frente não era uma miragem. Você precisa saber, Lucas." A mãe dele começou, mas seu olhar estava perdido, claramente assustada e próxima do desespero. "Tudo o que vivemos foi por sua segurança. Eu fiz um pacto para te proteger." Fernando, ainda atordoado, parecia se recuperar da revelação de que Lucas era adotado. Agora, ver a mãe de seu sobrinho viva era uma bomba emocional. "O que você está dizendo? O que você fez?" Ele estava prestes a explodir, a verdade devorando-o por dentro. "Eu estava envolvida com pessoas perigosas. E tudo isso não é apenas sobre nós. É maior do que nós." As palavras dela eram entrecortadas, como se a cada sílaba mais entrássemos em um abismo de incertezas. O ambiente começou a ficar ensurdecedor, um eco da confusão que o cercava. Victor, que parecia ser a única âncora entre todos aqueles sentimentos à flor da pele, foi o primeiro a se mover. "Precisamos sair daqui. A explosão vai se alastrar. Vamos, agora!" Ele puxou Fernando para o lado, mas Fernando não se mexia. Seus olhos estavam fixos na mulher que acabara de retornar das cinzas. "Você não pode ir embora. O que você quer dizer sobre maior que nós? O que você tem a ver com isso?" Sua voz subia em intensidade, em choque e raiva, enquanto Lucas se encolhia em seus braços. Gabriela podia sentir seu pequeno corpo tremendo.
Não podemos ficar aqui. Não agora. Vitor insistiu, quase desesperado. As chamas se aproximavam. A fumaça começava a entrar pela janela quebrada. É sobre o passado. Lucas ele é especial. A mãe dele gritou, finalmente encontrando a coragem. Ele é parte de uma linhagem. E aqueles que me perseguem estão atrás dele. Eles sabem o que ele é. Eu precisava esconder você. Uma onda de tensão atravessou o grupo como um choque elétrico. O que você quer dizer com isso? O que há de especial nele? Fernando quase gritou, sua frustração e desespero aumentando a cada segundo. É uma longa história, mas a verdade é que Lucas não é só seu sobrinho. Ele é o herdeiro de um legado, algo que pode alterar o destino de todos nós. A mulher estava em lágrimas. A dor em sua voz explodia no ar espesso em torno deles. Legado? Que legado? Fernando era incapaz de se concentrar com tudo o que estava acontecendo. E a mente dele trabalhava a mil. Estou cansado de segredos. Sou a única família que ele tem. Simultaneamente, o que pareciam ser gritos de pânico começaram a se espalhar pelo corredor. Gritos e passos apressados ecoavam, e uma turbulência externa tornava tudo mais caótico. O hospital, que antes era um abrigo de esperança, estava se transformando em um campo de batalha. Fernando, temos que ir. Gabriela tentou puxá-lo, mas ele estava paralisado pela revelação. Mas e se ela estiver dizendo a verdade? E se Lucas realmente for alguém importante? A voz de Fernando soava perdida e ele não conseguia processar o que estava acontecendo ao seu redor. Neste momento de instabilidade, um grito ressoou do corredor, seguido por uma explosão de luz diante deles. A porta do quarto se abriu com força, revelando um grupo de homens encapuzados, armados e determinados. Peguem o menino! Uma voz comandou com firmeza, enquanto eles avançavam em direção a Lucas. Não! Não toquem nele! Gabriela gritou, entrando na frente de Lucas. O coração dela disparava, uma mistura de adrenalina e pavor. Mas quem eram esses homens? O que queriam com Lucas? O tempo parecia parar enquanto a tensão aumentava. As chamas atrás deles iluminavam os rostos determinados dos homens que se aproximavam. Gabriela olhou para Fernando, sua determinação congelada no ar. A verdade que tinham apenas começado a descobrir agora se tornava ainda mais densa e envolta em um manto de perigo. Lucas, você é especial? O que isso significa? A voz de Fernando era quase um sussurro, mas a urgência em seu olhar não podia ser ignorada. O futuro que pareciam ter agora estava prestes a ser desmantelado de uma forma que ninguém poderia imaginar. A linha entre confiança e desconfiança começava a se esfumaçar, enquanto a mãe de Lucas acompanhava a cena com um olhar de desespero. O que mais estava escondido sob a superfície dessa história? O que mais eles iriam perder naquela noite já repleta de dor e revelações? As chamas dançavam, iluminando um labirinto de segredos ainda não revelados. E a ameaça estava prestes a se concretizar. As chamas atrás da mãe de Lucas cresciam e todos pareciam congelados. A tensão no ar era palpável. "Mãe!" Lucas gritou novamente, a esperança transbordando em seus olhos. Mas as chamas estavam se aproximando e Gabriela sabia que precisavam sair. "Lucas, você precisa vir comigo!" Gabriela puxou a mão do garoto, mas ele não se movia. Seus olhos estavam fixos na figura familiar que ele pensava ter perdido para sempre. "Não. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer." Ele insistiu, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Precisamos ir agora!" Fernando gritou,
sua voz ecoando na sala. Ao Jensen fazia parecer quase furioso. Ela pode não ser quem diz ser. A mãe de Lucas olhou para Fernando, sua expressão misturando dor e desespero. Você não entende. O que eu fiz, o que escondi, tudo está em perigo. Sem mais tempo a perder, um dos homens encapuzados se adiantou, os olhos frios fixos em Lucas. Precisamos dele. E agora? Ele avançou, mas Gabriela se pôs na frente do menino. Você não vai tocar nele. Nesse instante, a fúria de Fernando explodiu. Ele avançou em direção ao homem e a situação se transformou em um caos. Mãos se entrelaçavam, gritos ecoavam enquanto a explosão nas chamas crescia. A fumaça começou a invadir a sala e qualquer esperança de escapar cabia apenas em um fio. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ele não é só uma criança. A mãe de Lucas gritou desesperadamente, mas as palavras dela pareciam se perder em meio à confusão. Silêncio! O homem encapuzado gritou e uma escuridão pairava na sala. Nesse momento, tudo aconteceu rápido demais. Uma luz brilhou através da janela quebrada e uma explosão mais próxima fez o chão tremer. O pânico se instalou e eles se viraram para a fonte do som. Então veio a verdadeira reviravolta. O chão abaixo deles se abriu como se a terra estivesse se dividindo. Todos caíram, e o que parecia ser o fim tornou-se um novo começo. Eles se encontraram em um espaço subterrâneo, uma sala escura iluminada apenas por luzes tremeluzentes. No centro daquela sala, uma mesa longa estava coberta de documentos, fotos e, para a surpresa de todos, um diário. A mãe de Lucas olhou fixamente para ele, os olhos arregalados. Isso não pode ser! Estão todos aqui. Do que você está falando? Fernando perguntou, a confusão agora misturada com medo. Esses documentos, eles não são só meus. Eles pertencem à sua família também. E a você, Lucas. Ela se virou para o filho. Você não é apenas uma vítima. Você faz parte de algo muito maior. O olhar de Lucas se iluminou, mas Gabriela sentiu um aperto no coração. O que isso significa? Estamos todos presos nesta confusão e você estava escondendo tudo isso. A mãe de Lucas hesitou, respirando fundo. Eu não poderia deixar que você soubesse, Lucas. É perigoso. Neste momento, um homem enorme apareceu nas sombras e todos congelaram. A presença dele era ameaçadora e todos sentiram que o perigo estava se aproximando. Vocês não deviam estar aqui, o homem disse, com uma voz grave, como se cada palavra fosse uma sentença de morte. Vocês invadiram um local que deveria ser deixado em paz. Fernando, respirando pesadamente, encarou o homem. O que você quer de Lucas? Ele não tem nada a ver com isso. Mas o homem riu com desdém. Ah, mas ele tem. Ele sempre teve. E agora vocês vão pagar o preço. Sentindo um nó na garganta, Gabriela olhou para Lucas, cujos olhos cheios de perguntas se voltaram para a mãe. O que mais está escondido? A verdade ainda não foi revelada. Qual é a conexão que você tem com tudo isso? Em meio à suspeita crescente e ao clima de medo, Gabriela sabia que o choque ainda estava por vir. A sala escura nunca pareceu tão claustrofóbica e a vida de todos estava prestes a ser novamente transformada. O homem avançou e Gabriela se preparou para proteger Lucas. Mas o que ela não sabia era que a verdadeira identidade de Lucas poderia mudar tudo e arruinar tudo ao mesmo tempo. Quem era realmente? A revelação tendia no ar, uma tempestade prestes a eclodir, e enquanto o clima se intensificava, uma única pergunta surgiu. Quem realmente seriam ao final daquela noite?
As chamas atrás da mãe de Lucas cresciam e o suspense carregava o ar. Todos estavam congelados, em estado de choque. Mãe! Lucas gritou, a esperança brilhando em seus olhos. Mas o calor das chamas estava se tornando opressivo, e Gabriela sabia que não poderiam ficar. Lucas, você precisa vir comigo. Ela puxou a mão do garoto, mas ele não se movia. Seu olhar estava fixo na mãe. Desejo e dor se misturando. Não, eu quero ouvir o que ela tem a dizer, insistiu, lágrimas escorrendo. Precisamos ir agora, Fernando gritou, desesperado. Ela pode não ser quem diz ser. A tensão quase podia ser tocada. A mãe de Lucas olhou diretamente para Fernando, carregando um misto de desespero e dor. Você não entende. O que eu fiz, Tube está em perigo. Mas antes que ela pudesse explicar mais, um dos homens encapuzados avançou, as intenções sombrias em seus olhos. Precisamos do menino, e agora! Ele se aproximou, mas Gabriela se pôs na frente de Lucas. Você não vai tocá-lo. Nesse momento, Fernando, tomado pela adrenalina, se lançou contra o intruso. A sala virou um caos. Gritos, empurrões, a fumaça subindo. O calor estava intenso. Silêncio! Gritou o homem encapuzado, seu tom ameaçador ecoando. Mas foi então que tudo aconteceu. A terra abaixo deles começou a tremer. Um estrondo ensurdecedor rasgou. Ah! O chão se abriu sob seus pés e todos caíram em um abismo. Luzes piscavam e o calor da explosão os envolveu. Quando finalmente pararam de cair, se encontraram em um espaço subterrâneo sombrio, iluminado por lâmpadas falhando. Sentaram-se no chão, atordoados. Gabriela olhou ao redor. Havia documentos amontoados, uma mesa no centro cheia de papéis e um diário. O cenário parecia grotesco, como se o mundo que conheciam estivesse desmoronando. A mãe de Lucas olhou para o diário, seus olhos se alargando em choque. Não, isso não pode ser, estão todos aqui. Sua voz tremeu, a incredulidade palpável. Do que você está falando? Fernando perguntou, agora mais nervoso. Ele estava em um fio fino entre a raiva e a confusão. Esses documentos, eles pertencem à sua família também. Ela se virou para Lucas. O garoto tinha a expressão de quem não entendia nada, mas estava curioso. Você não é apenas uma vítima. Você faz parte de algo muito maior. Um silêncio gelado caiu sobre o grupo. As palavras dela pesaram como uma tempestade prestes a desabar. O que poderia ser maior do que tudo que havia acontecido? Fernando deu um passo à frente. O que isso significa? Ele estava prestes a explodir. A raiva e a dor colidindo. O olhar de Lucas estava fixo na mãe, esperando por respostas. No momento de tensão, um homem enorme apareceu nas sombras. Sua presença impactante. Vocês não deviam estar aqui, disse ele, sua voz grave reverberando. Invadiram um local que deveria ser deixado em paz. Fernando encarou o homem. O que você quer com o Lucas? Ele não tem nada a ver com isso. O medo tornou-se palpável. O homem deu um passo à frente, os olhos frios passando por cada um. E então, em um gesto inesperado, puxou um colar de dentro de sua camisa. O que parecia ser uma simples corrente de prata revelou uma medalha. Um símbolo familiar que os três reconheceriam. Ele é o último dos Astúrias. As palavras ficaram suspensas, cada um processando a revelação. O olhar de Lucas se iluminou, mas um choque profundo tomou conta de todos. O que você está dizendo? Fernando balbuciou, em estado de negação. Vocês são parte de uma linhagem que foi escondida por anos. E eles não vão parar enquanto não a tiverem de volta. O homem estava determinado. E no mesmo instante,
Um alvoroço se formou do lado de fora da sala. Gritos ecoavam e as ameaças se aproximavam. Gabriela sentiu um frio na espinha. O que mais poderia ser revelado? O ambiente estava se aproximando de um colapso. Mas enquanto todos olhavam, Lucas, enraivecido e confuso, encarou o homem. Por que você disse que sou o último dos Astúrias? Quem era eu realmente? E aqui estava a bomba. O que levaria vocês a acreditar que Lucas era apenas uma criança comum? O tempo estava correndo e as verdades que emergiam estavam prestes a mudar tudo. A linha entre passado e futuro estava prestes a se desfazer. O homem se virou e, em um tom de urgência, declarou: a verdade está mais próxima do que imaginam, e haverá consequências. A sala ficou tensa, a tensão palpável, e uma pergunta pairava no ar. Quem eram eles realmente e até onde chegariam para proteger o que ainda não entendiam? As chamas dançavam e a fumaça se acumulava, criando um cenário caótico e opressivo. O homem enorme diante deles, ainda com aquela aura ameaçadora, observava cada reação. Fernando, um turbilhão de emoções, se virou para sua irmã, a mãe de Lucas. Em busca de respostas. Você precisa me explicar isso tudo. O que quer dizer que Lucas é o último dos Astúrias? O que é essa linhagem? A frustração estava estampada em seu rosto. Lucas, ao lado, os olhos azuis arregalados entre a confusão e a esperança, piscava para a mãe, como se qualquer resposta pudesse ser o seu porto seguro. Ele precisa saber, deve compreender o que está em jogo. A mãe de Lucas exclamou, desesperada. Não posso deixar que eles o peguem. Ela olhou para Fernando e havia um lampejo de dor em seu olhar. A fraqueza dela agora ecoava nas paredes do subterrâneo. O homem encapuzado, percebendo a hesitação, avançou mais um passo. Sim, porque ele pode mudar tudo. Mas se não escaparem agora, ninguém sairá vivo. Urgência na voz dele brincava com as tensões acumuladas. Gabriela segurou Lucas com mais firmeza, seu olhar fixo na mãe dele. O que quer dizer com eles? Quem está atrás de Lucas? A mãe de Lucas congelou, como se a simples menção do termo a tivesse atingido. Havia um silêncio pesado, até que o homem enorme falou novamente, sua voz imperturbável. Os que buscam assumir o legado dele, de um poder que não deveriam ter. Fernando cerrou os punhos, a raiva fervilhando. Se você quer protegê-lo, então me diga tudo. O desespero se transformava em uma ferocidade incontrolável. A temperatura no ambiente parecia subir com cada palavra. Eu não sabia. Não sabia que sua vida estava em perigo, Lucas. A mãe dele soluçou. As lágrimas escorriam em seu rosto pálido, enquanto a realidade a consumia. Eu fiz o melhor que pude para te proteger. Você não tinha que descobrir assim. Só queria que você vivesse em paz. Mas agora a verdade está aqui. A minha vida não foi feita de paz. Lucas respondeu, a pequena voz embargada mais firme. Eu não sou só uma criança. O que significa ser o Astúrias? Naquele momento, algo mudou. O homem enorme recuou e seus olhos se arregalaram em horror. Ele lançou um olhar nervoso para a porta do fundo da sala. Você não pode! Isso é um erro! E antes que alguém pudesse reagir, um som ensurdecedor cortou o ar. A porta arrebentou e uma equipe de seguranças armados invadiu a sala, gritando ordens. O pânico imediato tomou conta. Gritos ecoaram e as luzes começaram a piscar. Gabriela gritou, nós precisamos sair, agora! A adrenalina disparou e ela puxou Lucas em direção ao canto oposto, a segurança sendo enfrentada atrás deles. Mas a mãe de Lucas gritou, não, esperem! Sua voz era cheia de desespero. Eles não sabem de tudo. A verdade está escondida. Ele não pode ser pego.
E assim, em meio ao empurra-empurra descontrolado, a revelação chegou. O homem enorme gritou em desespero. Vocês não têm ideia do que isso significa. A atmosfera ficou carregada e o ar pesado quase parecia cortar a respiração. Uma luz brilhou estrondosamente, uma explosão de energia que fez todos pararem. O homem, agora com o rosto pálido, sussurrou. Lucas, você precisa saber quem você realmente é, mas não sei se será seguro falarem a verdade. No instante seguinte, a sala parecia desmoronar em torno deles. E dentro da confusão, algo se despedaçou. A ideia de que talvez Lucas não fosse quem pensava não era só uma possibilidade. Era uma realidade à espreita, pronta para devorá-los. Gabriela encarou Lucas, o medo transparecendo. A conexão entre eles estava se desfiando, mas a verdade não poderia ser ignorada. O desespero tomou conta. O que mais poderia acontecer? E o que mais estava escondido neste tumulto? Lucas, por favor, escute, a mãe implorou. E no eco daquele pedido ardente, uma nova onda de realidade se formou. Uma que poderia transformar tudo o que conheciam em cinzas. Enquanto a fumaça tomava o espaço e os gritos ecoavam, todos eles ficaram paralisados. A linha entre aliados e inimigos se tornava nebulosa. O amor e o medo se entrelaçavam em um fio quase invisível. E a revelação do que Lucas realmente era escondia um desafio que ninguém estava preparado. O caos dominava, mas a pergunta mágica pairava no ar. Quem poderia realmente confiar em quem? As chamas se espalhavam e o ar estava pesado com fumaça e desespero. Gabriela segurava Lucas firmemente, os olhos cheios de uma mistura de medo e esperança. O homem enorme diante deles parecia representar todos os perigos que ameaçavam o pequeno, mas ainda assim a mãe dele não desistia. Com a voz tremida, ela começou a explicar. Lucas, você é parte de um legado que tem mais de 100 anos. O que os Astúrias representam vai muito além do que você pode imaginar. Fernando, a cada palavra, sentia seu mundo virar de cabeça para baixo. Mas por que você não me contou? Por que esconder isso dele? Os gritos do lado de fora se tornavam cada vez mais próximos. O homem encapuzado olhava de forma ameaçadora, mas Gabriela não ia deixar que o medo tomasse conta. Ela empurrou Lucas para trás de si, pronta para protegê-lo a qualquer custo. Precisamos sair agora, gritou o homem enorme. Eles estão chegando e não vão hesitar. Nesse momento, a mãe de Lucas, com lágrimas escorrendo, disse: Eu só queria proteger você, meu filho. Nunca quis que você soubesse o quão perigosa a sua linhagem poderia ser. A expressão de Lucas se transformou, a confusão misturando-se à raiva. Perigosa? Como assim? Eu só queria ser normal. O homem enorme avançou, gesticulando para que todos seguissem em frente. Não há tempo para discutir. Nós temos que ir. Enquanto passavam pela porta arrombada, um grupo de homens armados surgia. O caos tomou conta, a fumaça aumentava e o pânico se espalhava. A adrenalina ferveu nos corpos enquanto se moviam, todos em busca de uma saída. Lucas, venha! Gabriela puxou-o, mas ele hesitou. Um lampejo de dúvida cruzou seu olhar. O que mais você está escondendo, mãe? Sua voz tinha um tom de profunda dor e descrença. Eu prometo que explicarei. Agora vamos! A mãe dele estava desesperada, mas Lucas ainda parecia dividido. O homem encapuzado esboçou um movimento, deixando claro que não tinha intenção de esperar.
A sua mãe não tem tempo para isso, garoto. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. As palavras ecoaram. O impacto era avassalador. A verdade que Lucas estava prestes a descobrir poderia não ser. Apenas um conceito poderia mudar todo o que ele conhecia. E de repente o instinto de sobrevivência tomou conta. Vamos! Lucas gritou, mudando de ideia e correndo atrás de Gabriela, que não hesitou em puxá-lo consigo. A saída estava à frente, e a determinação deles era palpável. Foram momentos de pura correria, e quando finalmente saíram para o ar fresco da noite, respiraram fundo, mas o alvoroço ainda não acabara. O homem enorme olhava para trás, pronto para enfrentar o que estava por vir. O grupo estava finalmente a salvo para escapar, mas o peso da revelação ainda pesava sobre eles. Vocês têm que entender, isso não é o fim, é o começo de algo novo. Ele disse, buscando transmitir um pouco de esperança, mas no fundo do coração, todos sabiam que a batalha estava longe de acabar. Os segredos e as histórias que precisavam ser desenterrados ainda estavam esperando por eles. Pensem em tudo que ainda estava por vir. Os desafios, as revelações. O futuro de Lucas havia mudado para sempre. Antes que se afastassem, a mãe de Lucas fez uma pausa. Eu te amo, meu filho, e vou sempre lutar para te proteger. As lágrimas nos olhos dela falavam mais do que 1000 palavras. Eu sei, Lucas respondeu, um pequeno sorriso rompendo seu rosto, um lampejo de esperança brotando mesmo em meio a todo o caos, enquanto caminhavam juntos em direção ao desconhecido. Não puderam deixar de sentir que, embora o futuro fosse incerto, tinham uns aos outros. Eles eram uma família novamente. E talvez, apenas talvez, juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Agora, querido leitor, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, pois seu apoio é fundamental para que continuemos a trazer mais narrativas emocionantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. A hora de agir é agora.